na intimidade do seu coração. Nós estamos vivendo esse ano o tema da renovação, que foi Deus que nos amou primeiro. E se a gente tem um entendimento na Bíblia, é só um parecer no entendimento nosso. Claro que não é verdade, Deus ama como um pai ama, em totalidade todo mundo, mas no nosso entendimento, parece que o discípulo que ele mesmo se coloca como discípulo amado é João. E diz para nós que naquela última noite ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Gostaria de convidar você a fazer essa experiência. Fecha seus olhos. Nós cantávamos: eu quero entrar na intimidade do seu coração. A intimidade do coração de Jesus, imagina aquela chaga aberta. Diz para nós a palavra de Deus, para que o soldado atestasse que ele já estava morto, e até para que se cumprisse as escrituras, porque senão eles iriam quebrar as pernas dele, porque era comum, como quebrou de um, quebrou de outro. Mas quando chegou, ele já estava morto, para cumprir a escritura que dizia que nenhum osso dele seria quebrado. Então, nos diz a palavra que o soldado traspassou o lado de Jesus, e relata para nós o discípulo amado que, não havendo sangue, jorrou água do lado aberto de Jesus. Eu gostaria que nós entrássemos nessa intimidade do coração de Jesus, desse coração que na devoção à Divina Misericórdia diz que jorra os raios. Quando Santa Faustina, Jesus revela para ela a Divina Misericórdia do sangue e da água que jorrou do lado do coração de Jesus. Eu gostaria que esse sangue que nos lava e essa água que nos purifica, que nos relembra o batismo, seja atualizado nesse momento agora. Primeiro, o sangue de Jesus expulsando daqui toda ação do mal, e a água que jorrou do lado do coração de Jesus, trazendo para mim e para você toda a unção necessária para esse momento. Ontem o Wilson dizia aqui, eu também gosto muito dessa frase de Santo Agostinho: tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. E eu creio, assim como no momento do Padre D'Artagnan tinha uma graça para aquele momento, eu creio que existe uma graça para esse momento agora, e eu gostaria que você abrisse esse presente e tomasse posse dessa graça que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesse momento que nós chamamos agora. Amém? Toma posse? Precisa cantar, não só repete: eu tomo posse da graça de Deus. Amém, irmãos? Como a Fala já disse o nome, meu nome é Gladstone, eu sei que algumas pessoas assim já me conhecem. Eu sou de Rio Pomba, atualmente estou na frente do Ministério de Pregação na Arquidiocese de Mariana, participo da Renovação Carismática desde o ano de 96, um convite que eu tive de uma experiência de oração. Mas a experiência que eu tive com Deus foi em 97. Eu não vou me adentrar muito, porque a questão, o meu objetivo aqui é exatamente esse: é pregar a palavra de Deus e dar um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Amém? Quem está com a Bíblia, Evangelho segundo São João, capítulo 20. Nós estamos na dinâmica do encontro aqui para o Oásis de Lafayette. São vários encontros de Jesus, né? Nós ouvimos o padre falando do encontro com a samaritana, e é interessante, e aí dentro do contexto da apresentação, eu sempre gosto de dizer isso, claro, porque até se eu quiser encaixar dentro do testemunho também, eu sei que isso me ajudou muito na minha vida, mas dentro da apresentação eu posso dizer que eu venho de uma cidade aonde essa palavra de Deus, ela não é uma linguagem figurativa. Quando Jesus virou para aquela mulher e disse o quê? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Eu venho de Rio Pomba, de uma cidade
de uma jovem no ano de 1934, muitos aqui nem nascidos eram, que por volta dos 17 anos caiu de um pé de jabuticaba e por uma vida entregue a Deus, essa palavra cumpriu plenamente na vida dela. Lola é uma senhora da minha cidade que viveu 65 anos sem tomar água nenhuma. Não é só sem beber água, ela não comia nada, não bebia nada e não dormia, e o único alimento dela era a Eucaristia. Sempre quando eu ouço a narração desse evangelho e quando Jesus fala com aquela samaritana: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, o meu coração se enche de alegria, porque eu visitei, eu conversei com uma mulher que experimentou a graça dessa palavra na totalidade na vida dela, porque ela não bebia, não comia e não dormia por 65 anos. Não é horas, não são meses e não são dias. Desde maio de 1934, segundo o Dr. Cláudio Monteiro, que é um médico que cuidava dela, escreveu um livro sobre ela, até 9 de abril de 1999. Lola não comia, não bebia e não dormia. Atestado por esse médico e atestado pelo padre Paulo Dionê, que é hoje pároco do Santuário de Santa Rita, em Viçosa, e de tantas outras pessoas que tiveram a graça de conviver e de saber dessa história e de viver com ela. Amém? Evangelho segundo São João. Eu vou ler o primeiro e o segundo capítulo, versículo, depois eu vou lá para o versículo 11. Nos diz o seguinte: no primeiro dia em que seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Versículo 11: entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Vamos repetir isso comigo? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu irei buscar. Vamos repetir? Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Palavra da salvação. Olha, a gente poderia ficar aqui um bom tempo dentro dessa palavra tão maravilhosa. Essas questões que eu pedi para vocês repetirem, né? Quando ela fala: onde que colocaram o corpo do meu Senhor que eu vou buscar? Onde que está e eu quero ir? E
E quando a gente pega todo esse contexto, de toda essa conversa, de toda essa narrativa, a questão de não reconhecer o quanto isso toca o meu coração, vocês imaginam? Talvez quantas vezes eu e você estamos encontrando com Jesus por aí e achando que é o jardineiro, porque a igreja nos garante que depois de ressuscitado, a gente não consegue como nenhum deles. Se você pegar todas as narrativas, Pedro não reconheceu, João não reconheceu, Maria Madalena não reconheceu, os discípulos de Emaús, nenhum deles e nem delas reconheceram Jesus ressuscitado. Então, querido e querida, talvez você, desculpe o termo simples que eu vou usar, talvez você esteja trombando com Jesus à torta e direita e você não está reconhecendo. Mas não é esse, a gente precisa, igual eu estou falando, eu quero fazer não uma síntese, mas uma pregação dessa palavra, mas preciso também dar o testemunho. Então nós vamos fazer aquilo que nós chamamos de uma pregação bem didática dentro daquilo que a renovação fala. Primeiro, imagina a primeira situação que nós temos. Então nós temos uma mulher chorando, não foi isso que falou o Evangelho? Versículo 11. Os primeiros versículos era só para a gente entrar, e ali ela vai mandar, eles vão correr, Pedro vai entrar, João vai entrar, ou melhor, Pedro entra, porque o discípulo chega primeiro, não entra, deixa Pedro entrar, tem toda uma questão da igreja, e aí vai nessa parte que é quando Jesus vai revelar para ela. Primeiro eu quero que você tenha em mente o tema dessa pregação: não choreis, eu sou o Senhor. Entendeu por que eu pedia para você repetir? Aonde que colocaram um pouco do meu Senhor? Então entenda isso. Não choreis, porque eu sou o Senhor. Então nós temos uma situação, uma primeira situação, aonde Maria está do lado de fora, parada, chorando. Parada, chorando, desiludida, né? Foi ali como narrou para a gente de manhã cedo, queria lá embalsamar o corpo, chega lá e não encontra. Então uma situação totalmente desiludida. Agora eu quero que você entenda a dinâmica que Deus faz, e nós vamos tentar percorrer um pouco isso. Essa era a situação inicial dela, uma mulher parada chorando, desiludida. E como terminou a narração que nós ouvimos? Uma mulher correndo às pressas, indo anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Você consegue entender? Você consegue entender quando eu dizia a graça que Deus tem para nós nesse momento? Uma mulher parada chorando e uma mulher no final da narração indo às pressas anunciar com toda veemência e verdade: eu vi o Senhor, porque ela viu mesmo, não foi ninguém que contou para ela. Então é isso que nós precisamos entender, e é essa transformação que eu não sei a que nível Deus quer fazer na sua vida. Qual é a situação que você está hoje? Parada, chorando. Deus, querido, nessa hora, nesse momento, Ele quer transformar isso para você em pé, correndo, porque dificilmente a pessoa corre chorando, né? Você com um espelho da mão. Mas geralmente a gente corre de alegria, né? Vai correndo para voltar. E como que acontece isso? Acontece isso quando Deus hoje quer falar comigo, quer falar com você, te chamar pelo seu nome. Porque foi a partir do momento que Jesus virou para ela e falou o nome dela, que ela reconheceu que era o Senhor. Os discípulos de Emaús vão reconhecer no partir do pão. Os discípulos, Pedro e João, naquela pesca milagrosa, quando Jesus está lá na praia, eles trabalharam a noite inteira, não pescaram nada, e Jesus fala: joga do lado direito. Quando eles experimentam um milagre, eles reconhecem. Pedro fala: é o Senhor. João fala com Pedro: é o Senhor. Pedro pula na água e vai ver. Nesse contexto nosso, é quando Jesus fala com ela o nome dela. Tão poucas pessoas talvez deviam chamar ela de nome, né? Porque para alguns teólogos defendem que sim, outros que não. Mas o que nós sabemos que essa é Maria Madalena. E se a gente tivesse lido no Evangelho de Marcos, na narração da ressurreição, Marcos vai dizer: aquela que tinha saído os demônios. Ou seja, essa mulher
poderia ter passado a vida inteira na boca dos outros, tendo um outro nome. Aquela vagabunda. E tantos outros adjetivos que eles poderiam colocar. Talvez Jesus, porque ela já tinha tido a experiência com ele, e isso é muito importante. Ela já tinha tido, porque ela estava ali, com o coração cheio de amor, dizendo, desesperada, onde colocar o Senhor dela, porque aquele foi o único homem que verdadeiramente deu felicidade para ela. Porque se realmente é como alguns teólogos defendem, que ela era uma prostituta, ela pode ter deitado com muitos e muitos homens, mas nenhum deles foi capaz de trazer alegria para o coração daquela mulher. E Jesus, sem deitar com ela numa cama, trouxe a alegria que ela buscava. Então, na boca dos outros, ela poderia ter muitos nomes, mas na boca de Jesus, na boca de Deus, ele chamava pelo nome dela, como Deus a reconhecia, como Deus reconhece eu como Gladstone, e como reconhece você com o seu nome, não com os adjetivos que as pessoas colocam. E diante dessa experiência que para ela era tão forte, porque ninguém nunca trouxe o que o coração dela ansiava, quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece, é só Ele, não tem outro que trouxe alegria ao meu coração. E aí nós entendemos que uma mulher que no princípio chorava, que estava desesperada, de onde que tinha colocado o corpo de Jesus, do Senhor dela, nós vemos esse mesmo Senhor dizendo para ela, vai dizer aos meus. E aquela situação para ela, que de início era uma situação parada, chorando, ela vai correndo e encontra com os discípulos, como nós ouvimos no final, que Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que Ele lhe tinha falado. Quando eu até tinha falado com a Amanda, diante do contexto até de dar um testemunho, e já que era para falar de alguns encontros onde Jesus é dito Senhor, eu tomei a liberdade a ela de usar essa palavra, porque como eu disse para vocês, dessa importância de Deus chamar a gente pelo nome, porque eu por muitos anos, desde novo, talvez eu era reconhecido por aquela bichinha, ou aquele viadinho, durante tantos anos, muito sofrimento, por isso que eu me identifico bastante com Maria Madalena, não na questão feminina dela, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma consciência plena daquilo que Deus fez e do homem que Deus me fez. Eu digo um pouco de me identificar com ela pela vida que ela levou e talvez pelos sentimentos que passaram no coração dela. Então, por muito tempo, desde criança eu lembro que as pessoas diziam, naquela época era até mulherzinha, nem falava bichinha, mulherzinha, era assim que tratava. Então, diante de tanto sofrimento na minha vida, hoje eu posso entender e ter alegria, assim como terminou dizendo que Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que Ele tinha falado. Eu hoje tenho dito, ainda que não houvesse ninguém para falar do amor de Deus, para pregar o amor de Deus, eu, pela graça e pela misericórdia de Deus, acredito nesse amor, porque claro que tudo aconteceu diante de ouvir as pessoas falando, mas hoje a minha vida, ela não está só no contexto de ouvir falar que Deus me ama. Eu pude experimentar na profundidade e tenho experimentado a cada dia da minha vida esse amor de Deus misericordioso por mim. Não só de ouvir falar, mas de experimentar na vida. E como que aconteceu? Final do ano de 96, eu quero ver que eu seja bem fiel à história do que aconteceu na verdade. Final do ano de 96, jovenzinho na época,
e convidaram para uma experiência de oração. E eu já tive a oportunidade, semana passada, até fazer um retiro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, lá nesse local em Barbacena, que chama Borda do Campo. Então, um jovenzinho ali, 20 e poucos anos, sei lá, uns 22 anos, me convidaram, tem um encontro jovem em Barbacena, vamos? Eu peguei, pensei comigo, eu não tenho nada para fazer, talvez que a situação, talvez alguém esteja aqui nesse oásis do Senhor, nessa situação. Eu não tinha nada para fazer naquele final de semana. E naquele contexto, eu não sei se os jovens hoje vivem assim, eu creio que sim, porque não muda muito. Eu não tinha nada para fazer, então, para não poder ficar meio que com vergonha de não fazer nada no final de semana, então eu vou para lá. Se me perguntarem, Rio Pomba fica mais ou menos 70 km de Barbacena, se me perguntarem o que eu fiz no final de semana, eu viajei, não importa para onde. Interessa para onde que eu fui. Eu não fiquei na cidade. Então é aquela coisa de viver para o outro, eu fiz alguma coisa. Então eu fui para aquela experiência de oração em Barbacena em outubro de 96. Cheguei lá, era uma experiência de oração para jovens, um número de pessoas quase esse número que está aqui. Se for um pouco menos. Eu sentei na última cadeira. E quando eu faço assim a última cadeira, é porque quando eu lembro da sala de palestra da Borda do Campo, eu sentei desse lado, lá nas últimas cadeiras. Eram 3 jovens de Petrópolis que tinham vindo dar experiência de oração: Marcelo, Cícero e Douglas. 3 jovens. Um deles, como eu, nessa época eu tinha recém-formado em técnica agrícola. Na Rio Pomba também tem um Instituto Federal, hoje o Instituto Federal como esse aqui, mas na época não era só uma escola agrotécnica, e o único curso que tinha era de técnica agrícola. Eu era recém-formado, e esse Cícero também falou que era técnica agrícola, até que eu falei, beleza, cara, também é técnica agrícola, e os caras pregando. Passou ali, final de semana, daquela experiência de oração. Por um momento, aí eu já não me recordo que dia foi, que horas que foi. Eu lembro que por um momento, aqueles meninos lá na frente, a gente quase na mesma idade, eu sentado lá atrás, me passou pela cabeça um pensamento: por que eu não sou igual a esses meninos? Coisa de, sei lá, 20 segundos, nem 20 segundos. Por que eu não sou igual a esses meninos? Na mesma hora, veio outro pensamento: não, onde eu estou com a cabeça? Os caras não bebem, não fumam, não cheiram, não transam. Eu estou ficando louco? Isso passou sentado lá atrás. Eu virei nessa dinâmica de um pensamento, eu comigo mesmo. Eu pensei, o máximo que eu quero é aquele menino, que era um dos 3. Todos os 3 eram muito bonitinhos, mas para mim não era mais. Eu falei, o máximo que eu queria era poder ter alguma coisa com aquele menino. E era um desses 3 meninos que estavam lá. E passou o final de semana dessa forma. Eu lembro que eu peguei o endereço de Petrópolis, que eles falando que era para a gente ir lá, quem quisesse lá conhecer a comunidade, coisa assim. Eu peguei o endereço porque eu fiquei interessado em um dos 3 rapazes. Passou aquele final de ano, eu lembro que eu tentei lá final de ano, dezembro. Petrópolis é uma cidade bonita, não sei quem conhece aqui, os reis vieram morar em Petrópolis, tem os castelos, uma cidade bonita, Petrópolis. Então eu pensei, vou passar Natal em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Não consegui. Passou o final de ano, dezembro, janeiro. Naquela época de 90, aí já era início de 97. Eu naquele ano de 97, aí a gente está bem dentro desse contexto, né? Eu era presidente de uma escola de samba. Porque, né, a gente sabe que tantas coisas atraem essas pessoas que vivem na homossexualidade, tantas coisas. Escola de samba, então, nem se fala. E aí eu era presidente de uma escola pequenininha, era quase um bloco. Mas Rio Pomba, na época, hoje não tem mais assim. Mas nessa época de 97, as escolas de samba eram glamourosas. Para vocês terem ideia do glamour que era, eu lembro de um ano, eu nem sei se ainda é viva, mas tinha um destaque da Beija-Flor do Rio de Janeiro, que chamava Pinar, era uma negra bonita, e ela já veio desfilar em Rio Pomba, de tão glamurosa que eram as escolas de samba de Rio Pomba. Hoje não é mais, como eu estou dizendo. Depois, dos anos para frente, tem um assassinato, e o carnaval hoje em dia lá tem os blocos de rua.
Mas nessa época, 97, 6, 5, 4, que era isso? As alegorias vinham do Rio de Janeiro, eles buscavam no Rio. Então era uma questão de glamour. Hoje, a meninada, se você chegar lá e falar, quero desfilar no carro alegórico, por que você vai pagar a mim? Mas naquela época não. Naquela época, subir num carro alegórico de uma escola de samba na cidade de Mucambo, ou você tinha muito dinheiro para pagar o carro e a sua fantasia, ou então você tinha que ser alguém de destaque, bonito, bonita, o samba muito bem. E era esse o contexto daquele ano de 97. Então não era porque eram duas escolas grandes. Essa que eu fui presidente era um bloco virando a escola de samba, mas digamos arrasando lá na cidade. Nessa época começava ainda esse movimento de drag queen na cidade, ou melhor, até no estado. Nossa vida era tão pouco. Tinha os meninos de Sete Lagoas que iam lá para fazer show de drag queen. E eu lembro que nesse ano nós vestimos drag queen e chamava a atenção na cidade. Então o carnaval, naquele contexto, uma maravilha. Drag queen chamando a atenção de todo mundo. Presidente de uma escola de samba, coloquei quem eu quis, quem eu não quis em cima de carro alegórico. Beleza. Terminou o carnaval do ano de 97. Na quarta-feira de cinzas, lá em casa nós somos 9 filhos, irmãos. Meu irmão mais velho dos homens, José Carlos, atualmente ainda está na frente da renovação aqui da Arquidiocese. Acima dele tem 2 mulheres e mais alguns aí para baixo. Na quarta-feira de cinzas, um irmão abaixo de José Carlos, que já tinha tido uma experiência também, através da renovação, pelo convite do José Carlos, saiu de droga mesmo, vocês imaginam. E aí virou para mim naquela quarta-feira e fez essa proposta, com essas palavras: por que você não faz uma experiência de Deus e muda de vida? Foi só isso. Eu lembro direitinho aonde foi, e ele falando desse jeito comigo. Eu me chamo Gladstone, mas os meus irmãos, as pessoas mais próximas, falam Toninho. Esse meu irmão chama Sebastião. Ele vira para mim e fala: Toninho, por que você não faz uma experiência de Deus e muda de vida e sai dessa vida louca, foi o termo que ele usou, que você leva? Por que ele falava vida louca? Porque, como eu disse, desde criança as coisas foram indo e havia toda aquela tendência homossexual, sofri muito. Mas quando eu já fiz 19, 20 anos, eu falei: eu não vou contar para o meu pai, mas a minha mãe. Mas o resto, eu não estou nem aí desse povo. E os outros falavam: ô bicha. Eu olhava para trás e falava: bicha não, bichíssima, bicha pouco. Bicha é para quem está começando, eu já estou lá na frente. Mas era como uma válvula de escape. Nesse contexto de vida louca, e nós não temos muito tempo, para vocês entenderem e eu fazer um resumido mesmo da coisa. Mas para vocês entenderem o que era vida louca, anos antes, eu formo em 95 nessa escola agrotécnica. No último ano, eu mais um outro colega, nós abrimos um bar bem próximo a essa escola. Era uma casa que chamava Suprema Tentação Entretenimento. O bar tinha esse nome: Suprema Tentação Entretenimento. Era uma placa grande e o símbolo, uma maçã com uma mordida e uma cobra indo por lá. Era nesse contexto as pessoas usarem droga em cima da mesa do bar. Era um banheiro único para homem e mulher, para mais quem quisesse ir. De fechar o bar, certa noite nós fechamos o bar só com o homem e aquela orgia dentro do bar. Essa era a vida louca que o meu irmão falava. De não usar roupa de mulher, nunca fui assim, mas as roupas que eu usava também não eram de homem. No Réveillon de 95 para 96, nesse contexto, tinha uma boate lá em Rio Pomba, boa, grande. No Réveillon de 95 para 96, quando eu cheguei na porta da boate, o gerente da boate, estava chovendo, eu tirei uma capa de chuva e ele virou e falou: o capitão gay chegou. Essa era a vida louca que o meu irmão falou comigo.
E virou para mim, eu perguntei para ele, o que eu tenho que fazer? E eu gostaria agora de dar essa receita. Quando eu estava ali atrás, eu falei, Senhor, não deixe eu esquecer da receita. Porque não adianta, talvez você falar, ensinar alguma coisa e não deixar uma receita no caminho certo. Porque se hoje eu estou aqui falando para vocês, e depois de 21 anos, eu só sou o que sou até hoje, por conta disso que o meu irmão falou lá em 21 anos atrás, em abril de 97, que já vai fazer 22 anos esse ano, que eu perguntei para ele, o que eu tenho que fazer? Ele falou comigo, você precisa ir à igreja todo dia, rezar o rosário, ler a Bíblia e assistir um padre que passa na televisão, que naquela época nem existia o canal aberto da Canção Nova, que era um tempinho que eles tinham ali, perto dos cavalos, na parabólica se achava ali. E eu peguei, virei, e ele virou para mim e falou, 3 meses, se em 3 meses, ou seja, 90 dias, não acontecer nada com você, você continuou com essa vida louca que você leva. Eu tinha formado em técnica agrícola. Naquele ano de 96, eu tinha ido para Viçosa, saindo daqui, eu vou lá para Viçosa, para esse mesmo lugar, a universidade, mas em outro contexto. Naquele ano de 96, que eu tinha formado em técnica agrícola, eu tinha ido para Viçosa para talvez morar lá, talvez estudar alguma coisa lá, mas era mais para morar e trabalhar. Num carnaval fora de época, que existia na época, que chamava Nico Lopes. Hoje nem tem mais, porque também morreu um camarada. Era um carnaval que acontecia lá, logo depois da Semana Santa. E eu fui para lá nesse contexto, para talvez ficar lá. Quando foi no sábado à noite, a gente descendo, uma avenida grande, quem conhece lá a universidade, nós ganhamos uma carona. O camarada deu uma carona para a gente, éramos eu e mais 2 amigos, também homossexuais. Quando nós entramos dentro do carro do camarada, o camarada ofereceu carona, nós entramos. Eu entrei primeiro, sentei atrás do motorista, o outro camarada sentou do meu lado, o outro no banco da frente. Assim que nós entramos dentro do carro, esses 2 amigos começaram a dar em cima do carro. Eu encostei a cabeça no vidro e falei, deixa esse cara, os dois já estão aí dentro de cima, deixa por conta deles, eu não vou nem me atrever a competir. E aí o cara foi, chegamos na casa, o camarada estava na frente, nós estávamos na casa dele. Quando o camarada parou o carro para a gente descer os 2, ele virou para mim e falou, você não quer continuar o passeio? Sabe aquela sensação de achar que é mais do que o outro? Quando o cara virou para mim e falou assim, você não quer continuar o passeio? Eu olhei para os 2 e falei, vocês ficaram horrorosos. Ou seja, os 2 caras estavam cantando, o cara não quis, nenhum dos 2, e quis a mim. Então aquela sensação, né, de se achar que é alguma coisa. Passei no banco da frente, os caras desceram, o cara saiu com o carro. Assim que o cara virou uma esquina, aquela coisa, gente, o que eu estou fazendo, né? Mas beleza, era o contexto que eu vivia, vamos embora. O cara passou em frente de um hotel, perguntou, você quer que pare aqui? Eu falei, não, vamos em qualquer lugar. Entramos numa estrada de terra, fizemos o que não deveríamos ter feito. Quando terminamos, o cara virou para mim e falou, você tem medo de AIDS? Falei, não. 96. Eu não. Não é porque o vírus acaba de estar com você, porque eu sou mais idético. Eu lembro que na hora eu pensei que meu pai e minha mãe era uma estrada de terra, nada. Aí bati a cabeça assim no banco do carro, vamos embora. Quando nós estávamos chegando, já em Viçosa, aí já na casa, o camarada veio, não. Eu queria te dizer que eu não tenho AIDS, mas eu vi que seus 2 amigos já são muito atirados, você ainda é um pouco tímido. Eu queria, assim, uma didática meio esquisita, né? Eu só queria te dizer que aquilo que você fez comigo, você não deve fazer com os outros dessa forma. Eu sou um cara, né? Eu faço parte de um grupo de conscientização de AIDS. Engraçado, eu quero que você pare de fumar maconha, eu vou fumar com você. Estranho, né? Coisa, né? Mas eu tinha 2 situações. Um cara que meia hora antes dizia para mim que tinha AIDS e que agora estava falando que não tinha mais. Eu lembro que acordei no outro dia e falei, vou embora daqui, não quero saber.
Então era esse contexto dessa vida louca que o meu irmão falou para eu sair dela, e falou dessa experiência. Eu pensei comigo, 3 meses, menos 3 meses, não vai fazer diferença. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Tinha formado técnico agrícola, tinha ido para Viçosa para morar lá, mas essa coisa não tinha dado. Eu falei, mais 3 meses, menos 3 meses, não vai mudar em nada. E aí eu peguei e comecei a fazer o que ele mandou. Primeira passagem da Bíblia que eu li de Marcos, daquele menino epilético que dizia que o demônio jogava o menino no fogo, na água, e que os discípulos não puderam fazer nada, e leva o menino para Jesus. E Jesus expulsa o demônio daquele menino e fala que alguns demônios é só com jejum e oração. Eu comecei a rezar comigo dizendo, eu sei, a oração era desse jeito, eu sei que tem um mal em mim e eu quero que saia. Porque olha, voltando lá naquilo que eu falava no início, eu tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. É claro que em alguns casos, pelo mistério de Deus, pode até acontecer. Agora Deus não vai fazer nada na sua vida se você não quiser, não desejar, ou até um termo mais leve, não permitir. Ele só vai fazer se você permitir. Entenda isso. Entenda isso. Só se você permitir. E talvez você possa estar dizendo, mas Deus sabe das minhas dificuldades. Como sabia do cego de Jericó e perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Você pode falar, Deus sabe tudo, é onipotente, mas quer saber de você e pergunta para você, o que queres que eu te faça? O cego responde para ele, o que eu vejo. Qualquer um de nós poderíamos imaginar isso. O cara cego vai querer fazer o que eu vejo assim. Então Deus é a parte que depende de nós para o milagre acontecer. E eu dizia, eu sei que tem um mal em mim e eu quero que saia. Por ter frequentado uns tempos atrás centro espírita, e desde a vez que eu fui lá eles diziam que eu tinha 3 guias e que eu tinha que desenvolver, e hoje eu tenho minha orelha partida, ela é partida. Já certa vez quando estudava nessa escola agrotécnica, eu caí de uma altura mais ou menos daquele ventilador. Isso já tinha sido a 3ª vez. Uma primeira vez, quando eu ainda estava no ensino fundamental, eu cheguei em casa para almoçar, o José Carlos estava sentado na mesa almoçando. Quando eu sentei para almoçar, eu falei, mãe, eu vou passar mal. E caí ali no chão, e vai no médico, desritmia, toma Gardenal, nem sei se existe esse remédio, mas... Depois fez o eletroencefalograma, não deu nada, para de tomar o Gardenal. Uma segunda vez, quando eu estou chegando no terreiro da minha madrinha, eu falei, mãe, eu vou passar mal. Eu caí ali no terreiro da minha madrinha e a conta mesma, e faz exame, não dá nada. E essa última vez, já estudando, já jovem, era no intervalo, porque o curso de técnico agrícola você estuda o dia inteiro. Na hora do intervalo, eu estou sentado com as meninas na cantina. Eu falei, gente, eu acho que eu vou passar mal. Porque eu falei que eu ia passar mal, eu caí. Que eu caí, eu bati no passeio e cortou minha orelha. Eu lembro que quando eu acordei, eu falei, que eu pus a mão, eu falei, o que é isso? Uma das meninas, uma colega minha de Ponte Nova, falou, aquela hora que você falou que ia passar mal, você caiu lá de cima e cortou sua orelha, nós tivemos sempre no hospital. Então eu dizia, eu sei que tem um mal em mim e eu quero que saia. E por que hoje eu falo isso com toda a força do meu coração? Por conta de 3 vezes. Se eu passei esse mal, coisa que eu nunca poderia imaginar, com 12, lá talvez com uns 17, e depois com uns 21, 22 anos, 3 vezes nesse período, pega a linha do raciocínio, nesse período de 90 dias, da quarta-feira de cinzas, até onde que eu vou chegar, na festa da misericórdia, que nem deu 90 dias, porque vocês imaginam, 40, a quaresma, mais 7 da Semana Santa, 47, mais 7, 54 dias, nem chegou nem 60 dias. Nesse período, o meu irmão me deu para eu fazer essa experiência de Deus, e eu indo à igreja todo dia, comungando, rezando o rosário, vendo o Padre Jonas, e indo no grupo de oração. Uma primeira vez eu não entrei. E aí é interessante, voltando lá naquela questão talvez
dos meninos da experiência de oração, e eu perguntei para o meu irmão: quando que eu começo? Ele falou: próximo final de semana nós temos uma tarde de louvor em Divinésia. Eu falei para ele: quem vai? Ele falou: vamos eu, José Carlos. Foi falando o nome das pessoas e falou o nome de um rapaz. Por conta daquele rapaz que ele falou, eu falei: eu vou. E fui. E comecei esse processo. E um dia eu não entro no grupo de oração, tive vontade de entrar, fiquei sentado no banco da praça ouvindo o grupo. José Carlos foi levar o pessoal em casa e foi me levar também. Vira para mim e pergunta: você está gostando da experiência? Quando ele começou a falar comigo, a voz ia gritar dentro do carro. Comecei a gritar dentro do carro, ele e a esposa dele, ele rezando com a mão para trás. Aconteceu ali, não vi nada demais. Chegamos em casa, ele me deu o texto. Eu coloquei o texto no braço, não é esse, mas eu tenho guardado na casa esse primeiro texto que ele me deu. A coisa não aconteceu nada, continuava indo no grupo de oração, usando aquelas mesmas roupas e tudo mais. Uma segunda vez, dentro desse processo, desse período, eu no grupo de oração, como vocês estão sentados aqui, alguém pregando, conduzindo oração, eu no meio assim da igreja, eu pus a mão no ouvido e dei maior grito, como se estivesse arrancando alguma coisa de mim. Bem dentro desses contextos que a gente vê na Bíblia. Até aí eu não vi nada, está tudo isso acontecendo dentro da quaresma. Na Semana Santa eu estou lá, vendo o Padre Jonas pregando, curto período. Eu lembro que eu deitado na sala de televisão, eu levantei, fui no quarto, peguei uma calça que eu tinha, e talvez algumas mulheres vão entender o que é isso. Era uma calça de vinil vermelha. Vinil parece um trem couro, que trem que era colado. Eu peguei aquela calça, meti a tesoura nela, falando: eu não quero saber disso na minha vida. Mas até aí nada. Naquele final de semana, era Semana Santa, tinha banda Pizindim, nem sei se essa banda existe mais, era uma banda de axé, na praça no sábado, aleluia. Eu ainda fui, usando aquelas roupas que identificavam muito bem a vida que eu levava. Quando é no outro final de semana, o José Carlos me chama para ir a Barbacena, era encontro de líderes de renovação, nem era para eu estar, mas eu fui com ele. E desde dentro do carro, quando a gente rezava, me vinha umas coisas na mente. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no colégio salesianos em Barbacena, eu tirei de dedo uma aliança. Hoje eu uso essa, não que eu seja casado, mas é um sinal da minha consagração à Nossa Senhora. E essa aliança que está aqui dentro é a aliança do casamento do meu pai e da minha mãe, que no leito de morte da minha mãe, a enfermeira tirou, entregou para o meu irmão. Quando eu cheguei no hospital, meu irmão me entregou. Eu coloquei, só pedi o cara para aumentar um pouco, mas dentro dessa aliança está a aliança de casamento do meu pai e da minha mãe. Naquele contexto eu usava uma aliança quadrada. Tinha uma personalidade ali do mundo artístico que usava uma aliança quadrada também. E aí eu usava aquela aliança quadrada. Duas amigas que mantinham um relacionamento também usavam, esperando um cara para usar e sermos felizes para sempre. Eu tirei aquela aliança do dedo e falei: eu não quero saber disso na minha vida. Enrolei no papel higiênico, joguei dentro do vaso e dei descarga. Isso foi na sexta-feira. Passou o sábado. Quando foi domingo de manhã, fizemos um ciclo. Aí era um número bem menor do que esse aqui. Nós fizemos um ciclo, quando eu pus a mão para rezar para a pessoa, e eu pedi isso na oração: Senhor, que eu caia no chão, não sei o que vai acontecer comigo, mas eu quero que o Senhor tire esse mal de mim. Quando eu pus a mão na pessoa, eu caí no chão, não lembro de muita coisa. Eu lembro eu do lado de fora da sala, encostado na parede, e falando: Padre, aí tinha um padre na minha frente, eu falando: meu padre, tem que me exorcizar. Tem que me exorcizar. O padre virou e falou: tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Eu voltei para a sala, com meus braços erguidos, louvando e agradecendo a Deus. Se você acompanhou a linha do raciocínio, isso foi o final de semana depois do sábado, aleluia, ou seja, depois da Páscoa, que era o domingo da Divina Misericórdia. E a partir desse dia, 6 de abril de 1997, Deus escreveu uma nova história na minha vida. E assim como Ele chamou Maria pelo nome, como Ele chama Gladstone pelo nome, Ele te chama pelo nome. Eu não sei se a sua realidade de vida
identifica um pouco comigo. As pessoas que talvez usam droga, nesse contexto, eu nunca me considero muito viciado, mas eu fumei maconha com 12 anos de idade. Nesse contexto de homossexualidade, muita droga, muita cocaína, entendeu? Que faz parte dali do contexto. Eu não sei. Eu sei que Deus te chama pelo nome e quer te alcançar com amor e com a misericórdia dele. Não sei qual é o seu problema. Talvez a sua vida não passa nem perto. A vida da minha mãe nem passava perto da minha. Minha mãe foi uma mulher que nunca chegou na vida. Mas em compensação, tinha essas questões que trouxe essas influências para nós. Benzia. Gostava, meu filho está com uma loiada, vem cá que eu vou tirar. Com 3 colocaram, com 3 eu te tiro. As coisas que totalmente fora do contexto quando Jesus é o Senhor. Totalmente fora do contexto de quem tem a experiência do Senhorio de Jesus. Eu gostaria que você hoje desejasse do fundo do coração, como Maria Madalena: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu irei buscar. De tamanho amor que ela tinha por Jesus. Hoje nós temos como buscar Jesus todos os dias na Eucaristia e ter esse encontro com Ele. Porque, como eu disse a vocês, a receita é essa. Se não é um rosário rezar todo dia, se não é uma busca da Eucaristia, não por conta de uma coisa cotidiana, não, mas pelo desejo de saber que ali está presente em corpo, sangue e alma divindade, eu garanto para vocês que eu não estaria aqui. Porque nesses 21 anos eu passei muita dificuldade. Não fui aceito como padre ou como vocacionado. Eu cheguei a entrar no seminário. E quando, não o primeiro padre que eu tive, que eu contei, que eu fui fazer uma entrevista, eu contei toda essa história, e para minha felicidade, ele me respondeu lá: eu acredito que Deus muda a vida de uma pessoa. Mas depois, já estando dentro do seminário, não aqui, em outro estado, quando o outro padre, já dentro do seminário, ficou sabendo dessa história, virou para mim e falou que eu não podia ficar lá. E o que eu respondi para ele foi exatamente dentro desse evangelho. Eu falei: o padre, só acredita em Maria Madalena? Ele falou: acredito. Eu falei: qual que é a diferença dela para mim? Só porque o nome dela está na Bíblia e o meu não está? E aí talvez eu fui um pouco mais assim. E virei para ele e falei: quem cara de pessoa que não tem homossexual aqui dentro? Eu estou falando isso porque semana passada nós vimos aí o Santo Padre numa reunião no Vaticano, por conta dessa ferida que eles chamam, e é uma ferida mesmo da igreja, a questão da homossexualidade, que é uma verdade que o Papa Francisco tem combatido. Eu estou falando isso porque esse final de semana, fazendo exercício espiritual de Santo Inácio, o padre que estava lá, tinha padre fazendo retiro, ele não media palavras e dizia uma ferida na igreja. Vamos ficar em pé? Vamos cantar. Jesus nos chama pelo nome, nos ama, não quer saber do nosso pecado. Tantos encontros com a samaritana, tinha 5 maridos, com aquela pecadora pública, né, que é levada lá pega em adultério, mas Ele sempre está buscando a nos encontrar. Na situação que a gente tiver, seja ela qual for, Ele está aí nos chamando e querendo fazer esse encontro com cada um de nós. Uma coisa que o Leandro falou muito profundamente foi quando ele falou assim, que um evangelista falou: aquela pelo qual saíram 10 espíritos. Mas que Jesus falou por dela. E quando ele falou dos diversos adjetivos que eu e você talvez fomos chamados ao mundo de vida. E ele foi falando, eu fui lembrando, por que eu estou aqui? Porque Jesus me conhece e me chamou pelo nome. E desde o dia que ele me chamou pelo nome, nunca mais eu quis sair. O Senhor te conhece, sabe dos seus defeitos mais do que a sua família sabe. E mesmo assim, Ele ainda te chama pelo nome, porque Ele te ama, porque
estar na sua vida definitivamente para sempre, como entrou na vida daquela mulher, como entrou na minha vida, como entrou na vida do pastor. Diga comigo assim: Jesus, eu te permito entrar na minha vida de uma vez por todas. Você com seus olhos fechados, visualiza isso que eu vou te falar. Feche seus olhos. O Senhor olhando para você.